todos vão sair. Aí o outro filho fala, não, mas ó, foi tirado tudo, ao negro foi sistematicamente negada a cidadania. No que ele fala isso, dentro desse depoimento dele, a luz do auditório apaga. Aí o povo, e alguém da plateia grita assim, Exu! Né? Então, é um elemento, é um mito que está no imaginário brasileiro como um todo. E construído aí de várias maneiras, né? Aí eu estou aqui, trabalho com isso, já me acompanha na disciplina de luta, quer dizer, eu acompanho o Jaça, né? É que eu tenho eu sou a oficiosa, né? Eu assino, mas o Jaça que dá no capoeira. Então teve essa nossa proximidade anterior ao dia em que estou eu por aí, e vem o Jaça. Professora, Jaça, me chama de professora, vai, Graça, Graça, tá bom, professora, Graça, tá bom, professora, eu vou me formar, e eu gostaria de me formar com uma peça, afinal, trabalhei tantos anos no departamento de artes cênicas, né, eu imediatamente falei, então tá, vamos lá. Sobre o que a peça, né? Aí o Jaça, ele sempre foi porteiro aqui, oficiosamente, porque ele, na verdade, instaurou aqui um centro de difusão da cultura afro-brasileira, mas tinha a função dele como porteiro. Então eu vi esse homem para lá e para cá, com molho de chaves, figa nas chaves, pretas e vermelhas e tal. Ô Jaça, Exu, cara. Aí o Jaça falou, bora lá. Então veio esse presente. Junto com esse presente, ele vem somar essa minha obsessão em buscar a forma e a encontros que eu vou fazendo, vem a questão de uma estrutura que está, para mim, perpassando toda essa oralidade, que é um trânsito, de fato, entre cotidiano e um mundo mágico. Então tem esse trânsito como um eixo do jogo, dessa tal dramaturgia que eu estou tentando buscar estruturas que fujam do material que é só como tema. Tá bom, Exu, Candomblé, Umbanda e o Brasil inteiro, porque Exu ou Exua, a Jaira, a Pombagira, eles estão no imaginário brasileiro, independente da pessoa conhecer essa religião, essa forma religiosa ou não. Eu nasci em 15 de novembro de 1957, na cidade de Andiara, perto de Rio Preto. E meu pai foi jogador de futebol, né? Ele veio pra cá em 58 para jogar no Guarani de Campinas, né? Meu pai ele veio de São Paulo, né? Pela história que eu tenho dele, ele foi criado em reformatória, né? E ele foi com 10 anos e saiu com 18 anos de lá, né? E nesse meio tempo lá ele praticava futebol também, né? Aí ele foi para Rio Preto, fez um teste lá, jogou na América de Rio Preto, no São José, por exemplo, Taquaritinga, Batatais, né? Aí veio jogar no Guarani, né? Aí eu nasci em 15 de novembro e veio pra cá em 58, jogou até 72, 73, né? Ela era de Pelé, era do futebol mais jogado, né? E minha mãe trabalhava na cidade, né? Foi trabalhar como empregada das pessoas. Aí meu pai conheceu ela. Aí gostaram, eu nasci lá, mas vim pra Campinas pequena, assim, acho que uns 6 meses, assim, né? Na nossa época, a infância era bem mais infância, né? Você não tinha essa violência já de medo de sair de casa, né? Tinha aquelas brincadeiras, o homem do saco, né? Muita gente falava que tinha os medos, mas é mais histórico, né? Hoje a gente tem medo da violência, né? Disso aí, né? A gente brincava tranquilo, né? Na rua, não tinha medo, né? Nosso problema sempre foi com mão pra cabeça, a polícia, a hora que você chega, né? Negrão, coisa de... Né? O negro era mais visto como o submundo, né? Como o cara, o marginal, né?
O negro era mais visado porque e aí devido à aproximação com a escravidão. A escravidão se deu em 1888, né? Eu nasci em 57, né? Então era fácil falar negro quando não caga na entrada, caga na saída. Coisa de preto, né? Basta ser preto, né? Uma mulher negra é boa de cama e tal. A gente ouvia muito isso, né? E a gente era o estereótipo do bandido, né? Do bandido mesmo, viu, é negro e tal, né? Quando eu fui para a Unicamp trabalhar lá, tinha 14 anos, então a gente estudou, se preparou para trabalhar, tipo, no escritório, né? Trabalhar numa office boy, né? Aí olharam para a gente, pro tamanho e tal, vai pro bandejão, né? E aí vamos carregar caminhão. Ah, mas pô, você tem contra isso, né? Que idade você tinha? Tinha 14 anos, né? Mas aí você continuou estudando e trabalhava na Unicamp? Paralelo, continuei estudando, trabalhando, é assim, você acredita que existe um sistema também que vai avaliar o seu trabalho, a sua assiduidade, você vai trabalhar a sua pontualidade, né? Você vai subir na carreira. Isso não existe, né? Você vê que com o tempo... né? Mas hoje, trabalhando, eu vejo que tem uma história comigo até por que eu fui lá, né? Eu perdi os documentos e tal, e aí falei, ó, pra minha mãe, perdi os documentos lá na Unicamp, tá? Eu falei, deixa pra lá, você acha ele, né? Aí passou uns 10 dias, veio um pessoal de Barão Geraldo, naquele tempo a Polícia Civil, tinha uns... Ela não era pintada, eu sabia que era a polícia, ele tinha um camburão, né, que era azul, e a gente sabia que era pelo jeito. Aí foram lá uns homens, uma hora apareceram. Falou, a gente precisa falar com você, né? Falaram com a chefe da época, imediato, falaram, o menino tá aí, a gente precisa levar ele. E daqui a pouco ele volta, né? Aí eu falei pra chefia, olha, tô indo com esses senhores aí, mas eu volto, né? Aí no caminho eles mudaram o discurso, que tinha sido roubado uma casa em Barão Geraldo, que meus documentos tinham achado lá, que eu era ladrão, né? Aí tinha um menino que a gente conhecia lá, que era da comunidade, você conhece ele, então vocês são ladrões, os dois. Eu falei, não é isso e tal, né? Tentei explicar que... Aí eles me levaram lá o distrito era no Barão Geraldo, né? Acho que era 4º distrito, né? Aí cheguei lá, o policial falou, ele tá falando que não é ele não, né? Aí o delegado falou, não, leva ele para falar com o doutor Ferro, né? Aí descemos lá no porão. Aí o cara pôs uns ferros lá, pôs a pau de arara, pediu pra eu tirar a roupa e tal. Aí pelado, os caras jogavam água no meu nariz, ou polícia, e batiam, foi você. Fiquei uns 3 minutos lá, que parecia uns 3 anos, mas... Foi uma tortura, né? Suave os caminhos. Meu povo sofrido, vindo de Alemar. Mãe África! Mãe África! Estamos de volta. Mas dessa vez, não dentro de um navio negreiro. Exu, abre os caminhos, liberta meu povo. Minha pele é negra, como é negra a própria noite. Durante o sangue
pensando que vão me humilhar, mas o que eles não sabem é que só me faz lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. E acho que dentro desse trabalho coletivo a gente também teve essa, quem participou cinicamente, dentro da direção da professora Graça, dentro também da professora, a gente percebeu, a gente, vamos fazer um trabalho artístico e teatral, né? Dessa forma não colocando para as pessoas, vocês vão ver o Exu ali, né? Cada um ia ver a sua forma de ver essa energia mais artisticamente, uma forma criativa, né? Foi isso, mais ou menos? Eu acho que uma coisa importante que eu esqueci de dizer dessa continuidade entre o que se passa aqui e dessa loucura que é tentar falar de um mito que é impalpável, não dá para definir assim, que veio um convite que assustou o Gil na hora do almoço, ali, que teria que ter uma parte que fosse documental e do processo de vida dele. E a busca de saber como é que Exu está escrito na cidade de Campinas. As ruas de Campinas sujas, algo que não muda, pensamento furta das VL escura, meio das viaturas. Salve pra quem tá na cruz, força pra quem tá na luta. O rap ecoa na cidade, Babilônia nós derruba. Pérola bruta, chave pra felicidade, é a loucura louco. Veja a carapuça, mas mantém sua. E assim, o movimento nosso começa em Campinas. E os bailes, como o Carlos falou, né? A gente ia lá, dançar as nossas músicas e começou, e a gente tinha grupo capoeira, Coquinho Baiana, mestre Maio, Godoy. Eu não me encontrava no meio, trabalhando na universidade, servindo loiros, loiras, né? Eu fiquei perdido como ser humano, como pessoa, né? Aí, pô, mas não tem negrão nessa universidade, então... A Campinas era de uma cidade mais onde o preconceito ele é mais forte, assim. E aqui porque é terra de barão mesmo, é barão mesmo. O último segmento é terminar com escravidão, pelourinho, elesbão, né? Essa questão do último praça terminar com a escravidão foi pra... Você queria ver um negro com medo e falar, vou te mandar para Campinas. E ele, pô, aqui os castigos eram pesados e ser negro aqui sempre foi difícil, né? Aí eu via como começou o movimento negro, com Panteras Negras, né, com Nelson Mandela e tal. Aqui a gente começou com o grupo de teatro Evolução, que começaram a trabalhar diretamente com dança afro, com o tema do negro, né, deixar crescer o cabelo. Então a gente alisava, deixava baixinho, né, tentava... Aí os caras deixou o cabelo duro e começou a descer os primeiros dreadlocks, né. E a gente foi começar a ter a primeira referência. Eu não tinha uma... não gostava deles, sabe? Porque eu achava que eles eram muito... Né? Aí, num desses dias, eu tô lá no Bandejão, vi uma peça de teatro, né? Lá no Tênis Clube, com dança afro, bastante tambor. Eu fui, vamos ver, né? Cheguei lá, fiquei arrepiado. Falei, pô, mano. Então você vai da sua origem, né? Também abriu um campo legal, assim, artístico, cultural, com teatro, dança, né? Pra aprimorar a dança. Aí fui fazer capoeira e tal, né? Aí entrei mais no nosso universo, né? Do negro, né? Nossa origem, desde da África, né? Como a gente chegou aqui, reis, rainhas, né? Tudo um panteão mesmo, que aqui, porque a nossa educação vem de 1500 para cá, né? A partir do que o negro chegou como uma mercadoria escrava, a gente assimilou uma história do dominador. É o que passa nas escolas, né? É o que a gente aprende. Né? Mas da nossa ancestralidade, da nossa africanidade, né? Aí a gente não sabe, né? É apagado na nossa mente. Isso você tem através de exercícios, de meditação, né? Você volta a isso através de exercício de teatro mesmo, né? De trabalhar não só com o seu corpo, mas com a sua essência interna. Exu é o dono da cozinha. Nela, ele faz de tudo. Axoxó, bequiri, guará, farofa. Um dia, Exu decidiu fazer a sua comida. Colocou de tudo.
Só que faltou pimenta. Ele fez mesmo assim. Xangô achou ruim. Então mandou que Exu fosse buscar pimenta. Os outros orixás, vendo aquela delícia, aproveitaram e comeram tudo. Xangô, quando viu que os outros orixás tinham comido tudo, a comida de Exu, mandou que colocassem água dentro da vasilha. Exu, ao chegar e ver a sua panela vazia, ficou furioso. Decretou, a partir desse momento, nenhuma comunicação entre a Terra e o mundo dos orixás será feita. O Exu é uma entidade cósmica, ele tem a função cósmica de fertilizar, né? De construir, de fazer, trazer a vida, né? Então, ele tem o falo, né? Porque você não tem a dimensão do ser cósmico. Como a mente humana humanizou, então tem um corpo humano, mas não teria um corpo humano. Então, na representação dele humana, ele tem um falo, ele representa a sexualidade, né? A sexualidade que fertilizou as estrelas, fertilizou, né, através do gozo cósmico, criou todo um universo, né? E como se deu, mestre, a sua aproximação com esse conhecimento, com esses deuses africanos, com o Exu e outros, com o Candomblé? Foi nesse mesmo momento que você começava a conhecer a capoeira, o teatro? Como é que foi essa aproximação? Porque, na verdade, tem toda quase que uma descoberta de um novo mundo e a formação de um novo ser, não foi isso? Entra aquela questão, acho que, por que a gente está aqui, né? Acredito que todos nós temos um porquê, né? De estar vivo, de existir, né? E passar por esse período de turbulência, né? Física, mental, né? Eu acredito assim, foi fase, essa fase com uma que eu entrei no Alicama, uma quando eu conheci o Nataré, outra quando o Carlos quis, a gente montou o Urucungos, hoje a gente ainda tem trabalho junto, né? Mas se essas pessoas não tivessem aparecido na minha vida num certo momento, acho que o meu trajeto como ser humano teria sido outro. Então eu acredito também na questão da transcendência da alma, né? Que é uma coisa também da nossa história, né? Nada morre, né? A gente transfere a essência para um outro corpo, uma outra matéria, para uma outra que já está na nossa história, né? A história do negro, né? Acho que está na história de todo mundo, mas com entendimentos diferentes, né? Eu aprendi a reconhecer o que é nosso e correr atrás do que é nosso, através da arte, através da consciência corporal, através do desenvolvimento do corpo, da mente, né? Então isso a gente faz com teatro, com dança, faz exercitando o corpo, levando, aprendendo a conviver com o nosso corpo, com as nossas dores, né? A gente faz parte da história, né? Você vai mudar
uma estrutura, isso acho que depende de cada um. A gente trabalha para isso, fazendo isso. É o Exu. O Exu, para mim, ele é... Eu sou Exu.